Boa noite, igreja. Paz sejam com todos, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos agora preparar o nosso coração para que a boa semente, que é a palavra do nosso Deus, seja lançada. Assim como você está, curve sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós louvamos e exaltamos o teu nome com muita alegria. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada porque estamos aqui vivendo, meditando e aprendendo sobre essa semana que tanto tem para nos ensinar. Obrigada que a tua palavra venha falar aos nossos corações, venha trazer ensino, venha trazer cura, libertação, salvação e transformação, pois nós cremos que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que o teu Espírito Santo esteja acomodando e fazendo-a frutificar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, nós estamos na Semana da Páscoa, estamos vivendo a Semana Santa. No domingo, o nosso pastor, ele trouxe uma palavra abençoadíssima sobre o domingo de Ramos, sobre o domingo onde Jesus entra, aclamado, ali nas portas de Jerusalém. E durante a semana vai avançando, os dias vai avançando. E quando nós vamos meditar nas Escrituras, nós percebemos que a atmosfera ela começa a mudar. Porque no domingo era uma atmosfera de aclamação, de alegria, de euforia. Mas durante os dias que vai se aproximando a Páscoa, a atmosfera vai mudando. Algumas coisas vão acontecendo. E eu queria refletir com vocês sobre este dia de hoje, sobre esta quarta-feira. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre este dia e quais aplicações nós podemos trazer para a nossa vida. Eu gosto sempre de, quando medito na palavra, trazer essa aplicação pessoal, porque eu creio que a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Assim como o apóstolo Paulo ensinou na carta que ele escreveu ao Timóteo, ele disse que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, toda ela é útil. Então, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. Essa passagem, nós vamos ver que Jesus ele está vivendo a sua última semana em Jerusalém. Aqui nesse capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus está descrevendo agora como será esses últimos dias. Mateus está descrevendo os acontecimentos principais da quarta e da quinta-feira. Ele está aqui, como nós dizemos, na reta final, para aquilo onde culminou o seu ministério. E vivendo esses dias, nós vamos tirar lições para a nossa própria vida. Mateus 26, do 1 ao 5, diz assim: Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aqui, quando Jesus acabou de dizer as suas palavras, acabou de trazer ensinamentos ao povo, ele começa agora a falar novamente sobre a sua morte, que já estava iminente. Aqui o João diz, estávamos a 2 dias da Páscoa, justamente na quarta-feira. E depois que Jesus traz esses ensinos, ele agora diz, eu entendo que chegou o momento de falar de novo
para os meus discípulos sobre a minha morte. E nesta quarta-feira, não é um termo formal, nem é um termo bíblico, mas é um termo de origem popular. É conhecida como a quarta-feira silenciosa. Nós vamos ver o porquê deste título. A quarta-feira é conhecida como silenciosa porque ela traz consigo essa aparência de silêncio. É neste dia onde as autoridades estão conspirando matar a Jesus. É neste dia onde começam as reuniões, eles até planejam, junto com os líderes religiosos, o povo também se reúne. Então, os líderes começam a conspirar matar Jesus, começam a conspirar a traição. Nós vamos ler mais alguns versículos à frente, e o povo se cala. Mas nós sabemos que Deus permanece vendo, conhecendo todas as coisas. Jesus aqui que vinha ensinando ao seu povo, neste dia, ele resolve ficar calado. E os céus parecem estar aparentemente também em silêncio. Aqui Jesus está caminhando para o ápice do seu ministério. É o que nós conhecemos na teologia como o berço do cristianismo. É a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Tudo parece estar, como nós costumamos dizer, o céu está de bronze. Aqui tem um silêncio que está permeando. O povo está calado, os líderes religiosos estão tramando e Judas está conspirando trair Jesus. Aparentemente, silêncio no céu. Aparentemente, temos um Deus que sabemos que está no controle de todas as coisas, mas aqui ele está em silêncio. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer que ainda que aparentemente o céu esteja em silêncio sobre a sua vida, Deus está agindo. Porque nós temos esses pensamentos de que enquanto o Senhor não está falando, de que enquanto eu não vejo nada se mover, aparentemente Ele não está agindo, mas Ele está agindo. Ele está trabalhando, Ele está cumprindo o seu propósito. E Jesus reagiu calado, em silêncio. Mas ainda que ele estivesse em silêncio, Jesus estava em plena missão. A convicção de propósito. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei muito desse livro que nós estamos lendo. Estamos nessa leitura dinâmica, Uma Vida com Propósito. A importância de entender, de termos uma convicção do nosso propósito, nos faz estarmos tranquilos e confiantes que o nosso Deus está agindo, ainda que o céu aparente silêncio. E aqui, uma das coisas que eu pontuei foi, o silêncio não está em silêncio e Judas não está tramando trair Jesus porque Deus está ausente ou porque ele abandonou Jesus. Não, é uma estratégia. Tudo faz parte de um propósito muito maior. Enquanto tudo está aparentemente em silêncio, Deus está cuidando, Deus está tratando ao coração de Jesus. Da mesma maneira, da mesma forma, Ele faz sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos orando, jejuando, estudando, aprendendo, buscando, mas nós não vemos nada se mover. E parece que, de fato, Deus está em silêncio. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos perguntamos, onde está o Senhor? Eu já fiz essa oração, dizendo, Pai, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E isso nos lembra muito daquela passagem de enquanto Jesus dormia no barco. A tempestade estava fustigando, Jesus estava dormindo, um aparente silêncio. E os discípulos, movidos por desespero, acordam Jesus e dizem, Mestre, não te importa que nós morramos? Às vezes nós fazemos essa pergunta ao Senhor, né? No momento da dor. Senhor, o Senhor não está me vendo? Não te importas? Senhor, porque o Senhor não fala comigo? Ele está agindo, Ele está trabalhando. É uma estratégia do Senhor.
Enquanto nós temos algo que conhecemos como o período interbíblico, Deus estava preparando o mundo para enviar o seu Filho. Mas Ele também estava em silêncio. Deus também não estava inspirando escritores para escreverem a sua palavra, mas Ele estava agindo. Nós vemos esse padrão divino acontecer em toda a palavra. Nós vemos grandes homens de Deus clamando, buscando, jejuando, orando, e aparentemente os céus fechados. Mas nós conhecemos o final da história. Nós conhecemos, por exemplo, o final da história de Daniel. Ele está ali orando durante 3 semanas, orando, jejuando, e aparentemente nada está acontecendo. Mas quando Miguel vem e consegue chegar até ele para entregar a visão, que ele diz: desde o primeiro dia que você se pôs a orar, que o Senhor já tinha me enviado. Ou seja, são 3 semanas de oração e são 3 semanas de Deus já trabalhando. Mas imagina Daniel, né, aqui embaixo, orando, clamando, orando 3 vezes ao dia, fazendo jejum. Às vezes nós nos encontramos assim. E nós que já sabemos o final dessas histórias de aparentes silêncios de Deus, ainda nos pegamos em desespero, ainda nos pegamos, somos surpreendidos por esse engano de dizer: não, de fato Deus não está me ouvindo mais. De fato o Senhor não está mais olhando para a minha situação. Mas eu vim aqui te lembrar que Ele está olhando. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que enquanto nós estamos orando, Ele inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor, e a tua mão está estendida para nos salvar. O nosso Deus inclina os ouvidos quando estamos clamando. Não é só que Ele escuta, é quando estamos em uma conversa, eu estou aqui ouvindo a Aline falar, mas quando eu quero prestar bastante atenção, eu inclino os meus ouvidos. Aline, pode repetir, por favor? Porque eu quero ouvir melhor. Eu quero demonstrar a Aline que eu estou prestando total atenção a ela. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus faz exatamente assim. Quando o nosso joelho toca ao chão, os céus se abrem e Ele ouve o nosso clamor. Ele estende a sua destra poderosa para nos salvar. O nosso Deus age desta maneira. O silêncio do Senhor não representa ausência. Não permita, se até hoje você já foi induzido por esses pensamentos de que o Senhor, por algum instante, possa não estar te ouvindo ou até mesmo te abandonado, repreenda. Declare no seu coração: eu tenho plena convicção de que Ele está comigo. É promessa de Jesus. Vocês já me ouviram falar isso. Promessa do Senhor, ela é uma realidade nas nossas vidas. Porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que promete. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim Ele faz. E assim Ele permanece fazendo. Ainda que em silêncio, ali do nosso lado, nos sustentando, nos apoiando, agindo em nosso favor, porque Ele não perde o controle de nada. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele continua no controle. E enquanto Ele está em silêncio, Ele está reescrevendo a sua história. Enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando pela sua causa. Enquanto Ele está em silêncio, Ele te lembra através da palavra dEle: olhe, parem de lutar e saber que eu sou o Senhor. Ele está cuidando. Assim como foi na vida de Jesus, o aparente silêncio da conspiração, da traição, Ele estava cuidando, porque Ele já sabia de todos os planos. Ele já sabia o que aconteceria no domingo. E isso vai fazendo parte. O silêncio do Senhor vai fazendo parte do cuidar dEle, da nossa vida. É para testar a nossa fé. É para nos ensinar a crer. E é para nos conduzir a este lugar de dependência. Porque enquanto nós estamos orando e o aparente silêncio nos céus, nós somos tentados a desistir de orar.
Às vezes o nosso coração balança, se estremece, a nossa fé aparentemente se abala e nós dizemos, não vou mais orar, eu acho que Deus não está mais me ouvindo mesmo. Ore de novo, jejue mais uma vez, espere, confie, dependa, Ele vai se levantar em seu favor. Ele está lá em cima, no trono que flui graça e misericórdia, para atender e cuidar da sua vida. Ele está trabalhando, Ele está operando em lugares, Ele está operando em repartições que você não chega, mas a sua oração já conduziu o anjo até lá. Ele está trabalhando no coração de pessoas que aparentemente nós estamos orando por elas, mas o coração não está sendo quebrantado. Ele está cuidando, Ele está tocando. E nós permaneceremos orando e confiando, dependendo. E dia após dia nos tornaremos aptos a desfrutar da vontade do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Amém. Ele continua agindo. Um segundo ponto que eu quero trazer hoje é a traição de Judas não quebrou o propósito do Senhor. Ele fez cumprir. Mateus 26, agora alguns versículos à frente. Versículos 14 ao 16, ainda na quarta-feira. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A traição de Judas não foi um acidente, não foi uma obra do acaso no caminho do Senhor. Fazia parte do plano. Lembra que Jesus, quando já tinha predito a sua morte, ele já tinha avisado como seria? Ele já tinha dito aos seus discípulos: um daqueles que comem no prato comigo há de me trair. Um daqueles que está comigo aqui nesta noite, comendo do meu prato, vai me trair. O que ele está dizendo? Um daqueles que está aqui com comunhão, caminhando comigo lado a lado. Nós aprendemos pelo livro recentemente o poder da comunhão. Aquele que está tendo tudo em comum comigo. Aquele que está desfrutando da minha presença. Aquele que está ouvindo pessoalmente de mim os meus ensinamentos. Um deles há de me trair. Então, isso mostra para nós que a traição de Judas naquele momento não foi um acidente, não foi algo que aconteceu, fazia parte do plano. Jesus sabia. Isso serve para nos lembrar de que Deus não perde o controle de nada na nossa vida. Deus sabia disso. Ele sabia que precisava e ele usou. O inimigo se apossou de Judas e ele foi tentado a trair Jesus. Ele planejou e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus, sabendo disso, inclusive sabendo quem era, porque quando Jesus anuncia a sua morte, a sua ressurreição, ele diz: um de vocês que há de comer no prato comigo. E os discípulos começam a olhar entre si, dizendo: não sou eu, não sou eu. O próprio Judas disse a Jesus: mestre, sou eu, não serei eu. Jesus disse: sim, é você. Mas como foi que Jesus reagiu, sabendo da traição e sabendo quem era? Em silêncio. Jesus tinha firme convicção do seu propósito. Ele sabia do plano. Ele confiou nos planos do Senhor. Nós precisamos também agir assim. Porque é tão difícil estarmos em silêncio. É tão difícil quando nós sabemos, por exemplo, que alguém no nosso ambiente de trabalho está tramando alguma coisa contra a nossa profissão, contra o nosso jeito de trabalhar. Quando nós sabemos que tem alguém ali tentando contra a nossa ética, é difícil ficarmos em silêncio, confiando que o Senhor vai fazer. Mas nós precisamos agir assim. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Aquilo que vemos, ouvimos e aprendemos de Jesus, isso também nós devemos fazer. Jesus, ele está em silêncio, esperando que aconteça, entendendo que tudo faz parte do propósito, tudo está dentro do plano. Ele simplesmente
silencia, porque ele confia no Senhor. É demonstrar total dependência. É dizer ao Senhor: Senhor, eu não entendo o porquê isso está acontecendo. Eu não entendo porque as pessoas falam mal de mim. Eu não entendo porque fui traída. Seja no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento de amizade, nos seus relacionamentos profissionais. Nós não entendemos, mas eu confio. Confio porque eu amo e sirvo a um Deus que não perde o controle. Eu amo e sirvo a um Deus que determinou, por sua graça, um propósito para a minha vida. E eu escolhi cumprir. Eu escolhi viver o propósito do Senhor. Então eu vou também suportar os processos. Até porque Ele disse que estaria comigo. Quando os processos ficam mais pesarosos, cada vez mais desafiadores, nós precisamos silenciar e contar só para Ele. É aí onde nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio no Teu cuidado. Senhor, ainda que eu não entenda o que o Senhor está fazendo, eu creio que o Senhor não saiu do controle da minha vida. Quando nós vemos Jesus passar por isso, nós vemos se cumprir um versículo muito conhecido. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O título dessa passagem é Mais que Vencedores. Sabe o porquê Jesus se calou e esperou o cumprimento do propósito do Senhor? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, houve aqui no apóstolo Paulo. Ele disse: sabemos. Aqui ele está afirmando. Aqui ele não está permitindo que a dúvida venha permear ou pior, dominar, direcionar as suas ações. Ele diz: sabemos. Ele está dizendo: eu tenho plena convicção. Eu conheço ao Deus que eu sirvo. E quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu confio. Mais eu suporto processos. Mais eu suporto a dor da traição. Mais eu suporto os caminhos desafiadores que me levarão a viver o meu propósito. Sabemos. Você sabe que Deus age em todas as coisas, fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem? Eu vim te lembrar disto nessa noite. Confie. Tenha essa plena convicção de declarar isso que o apóstolo Paulo declarou na carta aos Romanos. Sabemos, eu sei. Quando o mar está revolto, quando a tempestade começa a fustigar o nosso barco, quando nós começamos a ter a nossa mente inundada por medos e dúvidas, declare: eu sei que Deus age, fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Aqui o que o apóstolo Paulo está nos dizendo não é que todas as coisas serão boas, é que ainda que as coisas sejam más, todas elas irão cooperar para o nosso bem. Porque a vida é assim, é feita de montes e de vales, de alegrias, de lágrimas, de prosperidades e de perdas. Mas em tudo, tudo está trabalhando. Uma coisa vai cooperando, vai trabalhando em conjunto para o meu bem, daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. É isso que nós vemos acontecer na vida de Jesus. Ele diz: eu sei que todas as coisas vão cooperar, ainda que eu tenha que suportar a dor da traição, ainda que eu tenha que suportar a cruz, todas as coisas irão cooperar. Eu confio naquele que determinou o propósito sobre a minha vida. Eu amo a esse Deus e Pai. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Então, todas as coisas irão cooperar. Judas e a sua traição representam nas nossas vidas, às vezes, dores que nós sentimos. Porque a dor é um desconforto, é algo que machuca. O sofrimento é algo que machuca.
Os desafios são algo que nos tentam, que nos leva aos limites da capacidade humana. É aí onde Deus age. É aí onde Ele entra e opera milagres e maravilhas na minha e na sua vida, assim como Ele fez na vida de Jesus. A traição de Judas representa para nós hoje, por exemplo, uma doença, uma enfermidade. Essa enfermidade também estará cooperando para o bem da minha e da sua vida. As nossas dificuldades financeiras estão cooperando para o bem na minha e na sua vida. Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz que José dizendo aos seus irmãos: Deus convergiu todo o mal que vocês me causaram em bem. Porque se tem uma pessoa que viveu também um propósito doloroso, viveu um processo doloroso para viver o cumprimento de um propósito, foi José. Ele foi rejeitado, vendido, escravo, humilhado. E quando eu leio a história de José, quando eu me lembro, eu só penso, meu Deus, que dor. E quando a gente pensa que ele vai descansar um pouquinho, ele sofre outra dor, uma outra traição. Todas as coisas estavam cooperando para o cumprimento do propósito. Tudo começou quando ele teve um sonho. Então, para que aquele sonho se cumprisse, aquele sonho foi Deus dizendo a ele: olha, meu filho, eu tenho um propósito para a sua vida. E Deus só disse até aí. E ele foi vivendo ali o processo até o cumprimento do propósito. Mas ele entendeu. Ele chegou no cumprimento, no ápice do seu propósito, declarando aos seus irmãos: fiquem calmos, fiquem tranquilos. O mal que vocês me causaram, o Senhor convergiu em bem. Você entende isso na sua vida? Você tem esse mesmo entendimento, essa mesma visão que José teve? Todo o mal que chegou até a tua casa, que chegou até a tua tenda, se Deus não convergiu ainda em bem, Ele irá convergir. Você crê nisso? Em cada luta, amém. Pode aplaudir o Senhor. Ele é poderoso para fazer. Glória a Deus. Ele cuida da nossa vida. Ele tem um plano preparado. E nada poderá frustrar os planos do Senhor. Nem dores, nem doenças, nem dificuldades, nem traições, nem lágrimas, nada frustrará o plano que o Senhor determinou para as nossas vidas. Porque assim como a traição de Judas a Jesus não quebrou o propósito, mas fez o propósito se cumprir, assim será nas nossas vidas. Porque a traição é o início do caminho para a crucificação. E a crucificação leva à ressurreição. E a ressurreição é o triunfo. Da mesma maneira acontece nas nossas vidas. Em alguns momentos, nós estamos, como diz a expressão, no fundo do poço. Nós nos sentimos assim. E é dali que começaremos a submergir novamente. Porque o Senhor nos resgata. Ele nos toma com a sua destra vitoriosa e nos põe de pé novamente. Ele nos levanta. Ele traz vitória sobre a minha casa. Ele traz vitória sobre a sua casa. Ainda que deixe algumas cicatrizes. Porque Jesus tinha cicatrizes, tinham marcas daquilo que Ele passou. Ainda que as dores, ainda que aquilo que nos feriu, nos machucou, deixem em nós ou no nosso coração algumas cicatrizes, o propósito do Senhor está se cumprindo. E o nome dEle será honrado e glorificado na minha e na sua vida. Porque aquilo que te feriu pode ser usado exatamente para te levantar. Às vezes é uma enfermidade que nos acomete, mas é por aí que o Senhor começa a nos resgatar, é por aí que Ele começa a nos levantar. Esse é o nosso Deus, tem todo o poder para convergir o mal em bem, creia nisso. A vitória não se mede pelo momento, mas pelo destino. Quando nós chegamos aqui, inclusive até para os discípulos, né? Parece que Jesus agora ele foi derrotado. As autoridades conspiraram e conseguiram. O povo que outrora estava calado, agora clama que crucifique Jesus. Nós vimos isso muito bem representado pelo nosso lindo ministério do Farol em Cena. O povo agora está clamando, crucifica-o, crucifica-o. E a gente olha e diz, é uma derrota. Judas conspirou, traiu e vendeu Jesus. Aparentemente, aquele momento vai representar a derrota. Nós olhamos e diz, agora acabou.
Se nós não conhecêssemos o final da história, nós diríamos, agora acabou. Da mesma maneira, os discípulos estavam se sentindo. E olha que Jesus já havia ensinado. Jesus já havia predito a sua morte e ressurreição. Mas quando o momento vai se aproximando, ainda assim os discípulos não entendem. Diz, mestre, como? Porque o Senhor vai morrer, não vá para a cruz. O que é que Jesus disse a Pedro? Aparte-se de mim. Ou seja, não me impeça de viver o meu propósito. Aparte-se de mim, Satanás, não me impeça de viver o meu propósito. Eu não quero que nada me desvie. Eu não quero nem a mais nem a menos do processo que Deus determinou para a minha vida. Nós precisamos entender isso. Não é um momento. Eu acredito que se você olhar, para a sua trajetória até aqui, você vai entender o que Deus já fez sobre a sua vida. Porque quando eu olho para a minha trajetória, eu digo, eu sei que o Senhor já fez grandes coisas na minha vida. Eu sei que um momento de queda não me definiu. Não tem o poder de definir a minha trajetória. Tem um ditado popular que diz, não é porque eu perdi a luta que eu perdi a guerra. Aqui, aparentemente, ele perde uma batalha, mas o propósito continua se cumprindo. O Senhor continua agindo dentro do seu plano. Nada fugiu do controle. Em que momento você está hoje? Sentindo que já perdeu a guerra? Sentindo que já acabou? Olha, para mim, pastora, não há mais saída. Nessa situação, eu reconheço que eu fui até aqui. Às vezes, nós nos encontramos em algumas situações que dizemos, eu já fiz de tudo. Amém. Guarde a sua fé, espere o Senhor agir. Agora diga assim, Senhor, de fato, eu já fiz tudo o que estava possível ao meu alcance. Agora daqui para frente é contigo. Agora é o Senhor que vai fazer. Agora é o Senhor que vai operar maravilhas. Nós somos os seres humanos limitados. A nossa capacidade, nossa sabedoria, o nosso poder de fazer as coisas, de fato é limitado. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é onipotente. Ele é fiel e Ele cumpre os seus propósitos. Ele cuida de nós. Não é um momento de tristeza, um momento de queda que vai ser o suficiente para te separar do poder de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é capaz de nos tirar deste lugar da presença, deste lugar de cuidado, deste lugar onde temos um Deus que peleja e entrega a vitória a nós. Nós devemos olhar para Jesus, olhar para passagens como essa e dizer, de fato, o Senhor está cuidando. De fato, não foi uma traição que foi suficiente para parar. A cruz não foi suficiente para parar ou impedir Jesus de cumprir o seu propósito, de nos salvar. Nada foi capaz disso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Mantenha o seu foco total nele. Lembrem-se do que ele suportou. Lembrem-se da vergonha, do desprezo que ele suportou, porque ele estava de olho na recompensa do seu propósito. Ele sabia do final da história. Ele já tinha anunciado isso. E por que é tão importante que os nossos olhos estejam em Jesus? O autor da carta aos Hebreus, ele diz, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Quando nós olhamos para Jesus, para o seu amor expresso por nós na cruz, por tudo aquilo que ele teve que enfrentar, de fato nós somos renovados. Quando nós lemos os evangelhos, eu me sinto sempre constrangida. Senhor, o Senhor suportou tudo isso por amor a mim, por amor à humanidade. Eu vou suportar mais um pouquinho.
Eu não vou me cansar, eu não vou me desanimar. E quando eu estiver sentindo que estou começando a desanimar, eu vou olhar novamente para a tua palavra. Eu vou olhar novamente para a tua trajetória. Eu vou olhar novamente para um Senhor que aparentemente perdeu uma batalha, mas a guerra Ele venceu. Glória a Deus por isso. Ele sempre vence e nos faz mais do que vencedores. Eu vou manter os meus olhos fitos em Jesus. Eu não vou olhar para as circunstâncias. Afinal de contas, nós não nos movemos por vista, mas nós nos movemos por fé. Eu não vou olhar para o tamanho da onda que está se aproximando do meu barco. Eu vou olhar para Jesus. E eu vou andar sobre as águas como Pedro andou. Enquanto ele manteve os seus olhos fitos em Jesus, ele não afundou. Da mesma forma nós agiremos. Nós vamos manter os nossos olhos fixados nele. Porque a quarta-feira é um dia marcante dessa semana. O amigo traiu, as autoridades conspiraram, mas ele mesmo assim seguiu firme. Ele entendeu que um momento não era capaz de definir toda a sua trajetória. Em que momento da sua vida você está? Hoje nós estamos aqui porque fomos salvos pela graça de Cristo Jesus. Mas já tivemos momentos onde nem a salvação era possível para nós, até que Jesus chegou. Nós mantivemos os nossos olhos fitos nele e recebemos a salvação por meio da graça. Um momento ele não é capaz, uma dor não é suficiente para nos separar. As adversidades não são suficientes para nos separar de Cristo Jesus. E também não são suficientes para definir a nossa trajetória. O pecado não define a nossa trajetória. Um momento ruim, um momento doloroso não define a nossa trajetória. Um momento de aparente perda não define a nossa trajetória. E o que é que define, pastora? O propósito que Deus determinou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Um momento em que o seu filho se encontra afastado dos caminhos do Senhor não definirá a trajetória dele. O momento onde o seu marido, o momento onde a sua esposa está afastada dos caminhos do Senhor, não define a trajetória, não define o destino. Não é capaz, não tem poder para determinar o final, só Deus tem. Ele tem poder e autoridade para ajustar a nossa trajetória, para fazer cumprir todos os seus planos e os seus propósitos que Ele mesmo traçou para nós. Assim como Jesus sabia que a cruz era o caminho para a coroa, saiba que esse momento é o caminho para o ápice da vitória que o Senhor vai te entregar. O seu momento doloroso, Deus vai te honrar, Ele vai cuidar de você. Se mantenha em obediência. Porque a firme convicção e a confiança que Jesus tinha, que o seu propósito se cumpriria, foi expressa por meio da obediência. Se você tem fé que o Senhor vai cumprir os propósitos dele para a sua vida, obedeça. A expressão da fé é a obediência a Cristo Jesus, inclusive em momentos dolorosos, desafiadores e difíceis. Expresse a sua fé obedecendo. Expresse a sua fé confiando. Pastora, eu não consigo confiar tanto no Senhor. Comece a estudar mais sobre Ele. Todo aquele que conhece o nome do Senhor confia nele. Porque quando nós vamos meditar na história, ainda que tudo pareça impossível, nós sabemos que Ele age, nós sabemos que Ele cuida, nós sabemos que Ele não perde o controle. Quando nós lemos Êxodo 14, e Moisés está ali orando, né? Eles estão fugindo do Egito, estão no deserto, se deparam com o Mar Vermelho, atrás vem Faraó perseguindo, o mar está à frente e Moisés vai lá e ora. Eu acho muito interessante essa passagem, porque Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que me obedeça. Eu não disse lá atrás que tiraria vocês do Egito? Diga ao povo que marche. E eles começaram a marchar mar adentro, antes que o mar estivesse aberto. Eles precisavam expressar a sua fé, obedecendo ao Senhor, colocando o primeiro pé ainda com o mar aparentemente fechado. E a nossa fé vai nos pedir isso.
Alguns momentos da nossa vida vai nos pedir que nós nos movamos, ainda que não estejamos vendo o mar aberto, mas Ele vai abrir o mar. Ele vai cuidar. Se você está vivendo o propósito que Deus determinou, se a sua oração está alinhada com a vontade e com o coração de Deus, Ele vai prover a válvula de escape. Ele vai prover o descanso, foi o que nós louvamos aqui há alguns instantes. Ele vai prover. É a máxima que nós usamos na comunidade, nós levantamos o pé e Ele coloca o chão. É o que o pastor ensinou domingo. A gente ainda não está vendo o chão, mas o pé já está em pé. O pé já está posicionado para pisar, porque nós confiamos, nós nos movemos em obediência. Como você tem se movido na sua vida? Tem se movido por obediência ao Senhor? Tem marchado como Ele mandou? Não olhe para o tamanho do mar. Não olhe a perseguição que vem atrás. Não olhe o exército que Faraó enviou para te perseguir. Marche. Assim como Deus disse a Moisés, vá lá e diga ao povo que marche. Eu vim aqui te dizer, vá lá e marche. Vá lá e creia. Vá lá e ore. Vá lá em confiança. Obedeça ao Senhor. Expresse a sua fé. Jesus sabia que precisava trilhar aquele caminho. E aquele caminho levaria a coroa. Mas ele precisou passar por momentos difíceis. Mas ele sabia que nenhum momento era capaz de definir o seu destino. A pedra vai ser removida, como foi removida do túmulo de Jesus. Como diz a canção, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Confie no Senhor, se mova por obediência. Não se mova e não se engane pelo que você vê. Deus está cumprindo os planos dele para a sua vida. E eu quero me encaminhar para a minha parte final, lendo apenas mais um versículo, que está lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo veio nos lembrar que os nossos sofrimentos são leves e são momentâneos. Vai passar, está passando, está chegando ao final. Assim como estava chegando ao final todo aquele sofrimento, porque quando Jesus se aproxima do dia da Páscoa, lembra que ele chama os seus discípulos e diz: vamos orar comigo, pois a hora está chegando, a hora se aproxima. E nós fazemos isso. Nós pedimos oração no grupo, nós chegamos aos nossos amigos, aos nossos irmãos e dizemos: orem conosco, porque está se aproximando. Orem conosco, porque a opressão está cada vez mais difícil. As circunstâncias estão cada vez mais dolorosas e desafiadoras. Orem conosco. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Eles passarão, mas a palavra do Senhor não. Assim como foi a quarta-feira para Jesus. Parecia escura. O céu parecia estar em aparente silêncio. Mas era o início da vitória. Ali começava. Porque Judas precisava traí-lo, precisava vendê-lo para que ele fosse capturado, crucificado. E eu vou dar um spoiler: no domingo da Páscoa, ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte. Você pode estar vivendo hoje a sua quarta-feira silenciosa. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei como está o céu sobre a sua vida. Mas lembre-se, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Estão produzindo para nós um peso de glória muito maior. Assim como foi na vida de Jesus. O sofrimento de ser traído foi leve e momentâneo. Mas a glória que ele desfruta ao lado do Pai foi muito maior do que aquilo que ele teve que suportar. Assim será sobre as nossas vidas. Também em Hebreus aprendemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que ele fez, ele fará de novo. Aquilo que ele fez, ele vai fazer novamente na sua vida. Os seus sofrimentos estão passando. Ele é o caminho para a sua vitória.
Amém? Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Aplauda ao Senhor com alegria. Agradeça a Ele pelos momentos, pelos sofrimentos, pelo cuidado, pelo agir dEle na sua vida em todo o tempo. Curve sua cabeça, traga sua mão assim para perto do seu coração. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, com o nosso coração alegre e com os nossos olhos fitos em Ti, Jesus, nós viemos aqui para Te agradecer. Agradecer ao Senhor pelo Teu controle, agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado. Assim como nós vimos Jesus passar pela quarta-feira silenciosa, nós também passamos pelos nossos momentos. Nós entendemos, nós aprendemos pela Tua palavra que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Nós aprendemos que tudo aquilo que nos aflige será usado pelo Senhor para nos levantar. Nós entendemos que o Senhor jamais sairá do controle. Senhor, tem pessoas que estão passando aqui por momento de dor, por momento de silêncio, mas clamam a Ti, rasgam o coração diante do Teu altar, pedindo que o Senhor se levante em sua causa. Nós sabemos que o Senhor cuida, nós sabemos que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas nós queremos sentir isso. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações sobre o Teu amor. Que o Teu Espírito Santo nos lembre da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo nos lembre que os Teus planos se cumprem sobre as nossas vidas, assim como se cumpriu sobre a vida de Jesus. Ainda que Ele tenha suportado a traição, ainda que Ele tenha suportado a cruz, Ele vive, Ele ressuscitou e vivo está. Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre a quarta, Ele triunfou sobre as dores e nos tornou mais do que vencedores. Assim como Jesus nos disse: ó Senhor, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, que a Tua palavra permaneça se cumprindo em nossas vidas, que a Tua palavra permaneça trazendo ao nosso coração tudo aquilo que nos traz esperança, que a nossa espera com confiança esteja firme no Senhor. Nós sabemos, nós temos a firme convicção de que no mundo sim teremos aflições, mas o Senhor venceu o mundo, por isso temos bom ânimo. Nós temos a firme convicção de que os Teus ouvidos estão neste momento inclinados aos nossos clamores. Por isso rendemos a Ti, por isso apresentamos diante de Ti as nossas súplicas, as nossas necessidades. Sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele intercede por nós. Que o Teu Espírito permaneça intercedendo pelos Teus filhos, apresentando a Ti as necessidades, apresentando a Ti os nossos corações, ó Pai, quebrantados, contritos e cheios de fé. Nós estamos aqui para que o Senhor trate os nossos corações. Estamos aqui para agradecer a Ti, Jesus, por ter suportado tudo e por ressuscitar para nos salvar. Obrigada, porque estamos aqui mais uma vez para celebrar a Páscoa, assim como fazemos na nossa Santa Ceia, e agradecendo o Teu sacrifício, o sacrifício de cruz, te agradecendo o Teu amor. Pedimos que o Senhor nos ensine e nos ajude a expressar a nossa fé em Ti, te obedecendo, e permaneceremos confiando, aguardando o Teu agir e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende
Deus, Senhor, vamos confiar que Ele não rejeita a oração. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por tua presença. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, pois cremos que o Senhor, de fato, não rejeita as orações dos teus filhos. Obrigada por este cuidado. Obrigada por esta noite. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, igreja. Deus abençoe.